Nós sabemos que os medicamentos passam por uma ciência chamada química farmacêutica. Então, a partir de um medicamento, eu tenho a origem de outros medicamentos. E o que muda nisso? Muda os seus radicais. Os seus radicais, então, eles vão ser inseridos ou eles vão ser retirados, mas a estrutura primária, a estrutura principal, ela não se difere. Se a gente observar aqui, nós temos uns clordiazepóxido. Olha essa estrutura, ela não parece com essa. O que vai diferenciar aqui? O que vai diferenciar aqui, ó, são os radicais, que aqui eu tenho o metil associado então a um anel benzeno. Aqui eu já tenho o quê? Um acetona, uma dupla O. Né? Então aqui a gente tem algumas alterações onde eu estou mudando. E o que interfere isso no medicamento se a estrutura primária é a mesma? O que interfere é tempo de absorção, é lipofilicidade, né? Eu tenho aí características do medicamento sendo alteradas, né? São medicamentos que vão ter uma absorção melhor, são medicamentos que vão ter uma ação mais rápida, uma ação mais curta. Isso vai depender de quem? Vai depender desses radicais. A gente olhar aí, ó, tem uma série de medicamentos, alprazolam, clordiazepam, clonazepam, clobazam, tem vários medicamentos aí. Mas a gente vai observar o quê? Que todos eles possuem quem? A mesma estrutura primária. O que diferencia é o quê? São os radicais. E o que interfere nesses radicais? A absorção, tempo de ação, efeito, né? Excreção. Então, tudo isso vai ser alterado dentro da química farmacêutica, onde eu tenho, então, uma mudança, né? Porque esses medicamentos eles vão sofrer ali a ação do citocromo P450, mais especificamente entre o 2 citocromo 2 ao 3A, então a gente tem aí efeitos. E esse metabolismo ele vai fazer o quê? Vai alterar então essa estrutura também, formando o quê? O seu metabólito. O medicamento que ele tem um tempo de ação muito longa, efeitos muito longos, como o ciclo de azepóxi, ele tem um efeito aí de 48 horas, 72 horas, ele vai ter o quê? O seu metabólito ativo. Então ele vai metabolizar essa estrutura química, o sistema hepático vai fazer isso, né? Lá no citocromo P450, e transformando em um metabólito ativo. Esse metabólito, então, tem ação terapêutica ou ação fisiológica dentro do organismo. Então, é só para a gente entender que eu tenho várias classes de medicamentos. Dentro dos benzodiazepínicos, eu tenho vários tipos de benzodiazepínicos. Entre a diferença deles vai ser aí esses radicais que vão ser torná-los diferentes. E o que difere dentro da ação? Absorção, resposta, né? Efeito curto ou efeito longo de duração. E para que eles são indicados, então? A indicação terapêutica deles são sedativos, hipnóticos, anticonvulsivantes, né? Os ansiolíticos, relaxantes musculares, coadjuvantes anestésicos. Então tem aí uma série de utilização para esses medicamentos. Mas por que a gente tem que discutir esse medicamento? Porque esse medicamento ele é um medicamento que está tendo um uso muito alto, né? A gente tem um acesso muito alto para esse tipo de medicamento. E aí tem o risco de quê? De intoxicação do uso desse medicamento. O exemplo nós demos anteriormente, né? Lá quando a Eliane falou que pode tomar uma latinha de cerveja, a gente aqui não tem essa condição, né? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter essa ação de orientação, de buscar ali o uso correto da medicação. Então, quando a gente fala em uso de medicamento que deprime o sistema nervoso central, a gente tem que ter um cuidado especial dentro aí dessas orientações farmacêuticas que a gente faz aí para os nossos pacientes. Os benzodiazepínicos, então, a gente tem aí ele sendo os ansiolíticos, redutores de ansiedade, como anticonvulsivantes. Ele hoje está substituindo os fenobarbital ou os barbitúricos, né, porque eles têm uma ação de efeito colateral e de efeitos adversos menor do que os barbitúricos. Os barbitúricos eles são muito indutores enzimáticos, então ele tem muita interação medicamentosa, e aqui ele tem uma interação medicamentosa reduzida, os efeitos adversos reduzidos também. Mas o que é um hipnótico ideal? Porque ele é um hipnótico. Eu tenho um hipnótico ideal que ele haja em receptores específicos. Então, a sua ação ela tem que ser em receptores específicos. O que isso traz de interessante quando eu tenho aí a ação em receptores específicos? Redução
dos efeitos colaterais, né? Por quê? Eu tenho um receptor específico para uma molécula em específico. Se ligou, beleza, só tenho aquela resposta terapêutica. Se eu tiver vários receptores espalhados pelo organismo, eu vou observar então que os efeitos também vão sofrer aí dentro dessas condições, porque ele vai se ligar a todos os receptores, né? Eu tenho lá um exemplo que a gente tem, vamos pensar aí um propanolol. Propanolol muito bem utilizado, vou fazer meu TCC, tomar um propanolol. Tomei o propanolol. O propanolol ele tem ação dos receptores beta, só que eu tenho receptor beta 1, beta 2, beta 3, e ele está espalhado pelo organismo, pulmão, cabeça, sistema cardíaco, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter vários efeitos associados a essa medicação. Por quê? Eu tenho receptores beta 1, beta 2, beta 3, e aí ele vai se ligar em todos, ele não quer saber quem é um, quem é outro, ele vai se ligar. E aí eu tenho os efeitos colaterais em uso desse tipo de medicamento. Então, quando a gente tem um medicamento que tem uma recepção bem específica, esse é um medicamento bom, né? Porque ele vai ter poucos efeitos colaterais. A lipofilicidade de um medicamento é importante, porque se o medicamento é bom, tem uma lipossolubilidade boa, ele também vai possuir uma absorção mais facilitada, porque o medicamento, para ser absorvido, ele necessita ser lipossolúvel, né? O efeito rápido, então eu preciso de uma droga de efeito rápido. Posso utilizar então um medicamento que ele vai ter essa droga, esse efeito rápido. É um medicamento que, para mim, dentro do benzodiazepínico é interessante. Por quê? O paciente está convulsionando. Chegou no hospital, chegou no pronto-socorro em convulsão, eu vou usar um medicamento que ele vai começar o efeito daqui 2 horas. Cara, esse cara já convulsionou 15, 30 vezes, né? Esse paciente já está em estado aí que já está evoluindo para coma. Por quê? Porque o medicamento, não, calma, o medicamento vai fazer efeito, ele vai voltar à normalidade, vai parar de convulsionar. Você acabou de falar, puf, convulsionou de novo. Então, o benzodiazepínico ele tem que ter esse efeito rápido, né? Fiz o uso da medicação, o paciente já começa a ter estabilidade fisiológica, o sistema nervoso já está controlado. Eu tenho que ter a duração de efeito. Então, o medicamento eu tenho que ter essas opções. Qual que é a duração de efeito? Efeito longo, efeito curto? Por quê? Porque dependendo da hora eu quero um efeito mais longo. Dependendo do momento eu quero um efeito mais curto. O midazolam eu preciso ter um efeito que mais curto. Por quê? É medicamento utilizado dentro de hospitais. Então eu quero fazer lá, o médico vai fazer uma cirurgia, né? A cirurgia vai durar ali mais ou menos 1 hora, eu faço um midazolam, 2 horas eu consigo, associado a outros medicamentos, colocar esse paciente em sedação, então um bom sedativo. Mas eu preciso utilizar uma medicação para insônia, induzir o sono. Então tem que ter um efeito mais longo, né? Porque o medicamento tem que fazer efeito de no mínimo ali 8 horas, para aquele paciente, então, ser induzido ao sono. Se eu usar o medicamento, tem que ter o paciente, o medicamento não pode alterar o ciclo circadiano do paciente. Ele tem que dormir, o sono dele não pode ser alterado. E a eficácia em todas as idades, né? Então o medicamento ele pode ser tanto para adulto, quanto para criança, quanto para idoso, mas ele tem que ter os mesmos efeitos. Claro, dentro das dosagens, dentro das condições específicas de cada paciente. E esse hipnótico ele não pode causar o quê? Tolerância. Né? O que é a tolerância? A tolerância é o ato do medicamento não ter mais o efeito esperado, ou seu efeito está reduzido em relação ao organismo, né? Que ele cause depressão respiratória, e o benzodiazepínico causa depressão respiratória. A alteração na memória causa o paciente mais letárgico, o benzodiazepínico causa isso. Dependência física, efeito residual, né, que são os efeitos adversos ao uso do medicamento. Então, o hipnótico, esse benzodiazepínico, ele traz esses efeitos colaterais em seu uso. Então, o paciente fez uso de uma substância ou de um benzodiazepínico e ele começou a ter tolerância à droga, e ele começou a ter depressão respiratória, começou a ter dependência física, tem que fazer o quê? Intervenção médica para fazer a troca da medicação ou fazer o ajuste de dose. Né? Então, esse é o quadro de um benzodiazepínico, esse é o perfil de um benzodiazepínico. Né? E é uma droga muito bem utilizada, tem uma resposta clínica muito boa. O paciente se dá muito bem com esses tipos de medicamentos. É raridade observar, então, a troca de medicamento para pacientes com benzodiazepínica, a não ser em casos específicos, né? E aí a toxocinética dele? Aí a toxocinética traz absorção, distribuição, metabolismo, excreção, não é isso que nós falamos lá?
A absorção dele, principalmente lá no intestino delgado, né? Chegando rápido, então, à corrente sanguínea, devido à vascularidade do intestino delgado. A distribuição, então, ele tem uma alta ligação proteica, né, de 98% a 99%, e a gente observa dentro disso. Quando eu falo assim, deixa eu ver se vocês estão bem antenados nessa condição. Quando eu falo que um medicamento tem 98% de ligação proteica, o que significa isso para vocês? Isso, mas da ação do medicamento. Né? Quando você vai ler lá sobre uma droga, peguei a bula, estou lendo a droga, ela tem 98% de ligação proteica. Então ela vai se ligar 98% na albumina, porque eu sei que é a albumina que se liga ao medicamento. O que vocês entendem disso? O que foi falado para vocês sobre isso? Então quer dizer que o que está ligado, ele não tem efeito, né? Ele não consegue fazer efeito. Então é isso, pessoal. Quando eu tenho um medicamento ligado, quando eu falo aqui, a ligação proteica dele chega a 99%, significa que 1% é o que vai fazer seu efeito terapêutico naquele momento. Tá? 98% está ligado às proteínas, principalmente ali a albumina. Então ela vai estar ligado ali e não vai ter efeito, ela não vai chegar no sítio de ação e não vai desmembrar daquela proteína e vai fazer seu efeito. Né? Então, quando a gente fala isso, lembre-se disso, né? Quando tem alta ligação proteica, significa que o medicamento está ligado, e esse medicamento ligado não tem efeito terapêutico, apenas o medicamento na forma livre. Ele possui, então, uma distribuição bem uniforme entre os tecidos, então ele chega muito fácil aos tecidos, né? Essa distribuição ela acontece com mais facilidade. A biotransformação, então, é hepática, então ela vai ser metabolizada lá pelo citocromo P450, basicamente do 3 a 4, é o que vai fazer esse dentro do citocromo P450, eu tenho lá a fração 3 a 4, né? Essa fração 3 a 4 é a fração que vai metabolizar então esse benzodiazepínico, né? Relacionado então a uma extensa lista de interações medicamentosas. Aí tem um problema, né, para nós. Cara, o medicamento tem interação medicamentosa e isso não é bom. Por que isso não é bom? Às vezes o paciente necessita de fazer uso de um outro medicamento. Ou às vezes o paciente já faz uso de outros medicamentos. E aí, classe, como é que a gente faz para usar, para ver o uso desse medicamento? Que pode pensar aí numa solução, né? O paciente lá chegou lá em você, né, questionou, o médico passou para mim esse medicamento, né, você já olha para um diazepam. Só que eu uso também, ele abre uma caixa, esses medicamentos. Né? O que eu vou fazer então? Qual é a orientação que vocês poderiam dar para esse paciente? Uma das alternativas é mexer no horário dos medicamentos. Então, e também, beleza. Mas tem outra coisa, o horário é certo. Hum. Uma conduta simples, né? Mas que se você tivesse o conhecimento, você não faria isso, né? Você não precisava ter ido lá no médico perguntar para ele, você mesmo poderia ter feito isso, né? Porque a mudança de horário para uso de medicamento, pessoal, ela é tão importante e ela tem uma resposta tão interessante dentro das interações medicamentosas que, às vezes, apenas um ajuste de horário eu consigo, então, fazer com que uma droga tenha um efeito, né, esperado. Muitas vezes o paciente faz uso de um benzodiazepínico para, vamos pensar, para insônia. Mas o paciente não foi orientado a tomar um medicamento ali uma hora antes do horário de dormir, né? Que é o ele dorme 10, ele toma às 9. O que ele faz? Ele toma 10. Toma 10 horas e deita e durmo.
Cara, ele vai ficar 1 hora rodando de um lado para o outro e vai falar: essa não presta. Esse medicamento não vale nada. Porque eu tomo ele e eu não durmo. Eu vou dormir depois de 1 hora. Né? Eu não consigo dormir. Não consigo pegar no sono rápido. O que eu tenho que fazer? Ajuste de horário. Ah, mas ele também utiliza, professor, uma civastatina. Porque ele tem dislipidemia. Né? O que eu vou fazer com esse paciente então? Porque ele tem que tomar civastatina à noite, porque a civastatina ela tem um efeito melhor de metabolismo e de ação no período noturno, enquanto o paciente está dormindo. Mas ele também tem que tomar o benzodiazepínico. Toma civastatina às 7 e toma o ansiolítico às 9. E aí ele vai ter o seu efeito esperado. Existem outras formas de fazer uma melhoria para esse paciente? Sim, a orientação. Toma com água. Toma na presença do alimento, porque vai ter uma absorção melhor, mais rápida. Está vendo as manobras que a gente pode fazer dentro dessa condição de biotransformação? Ah, o paciente faz uso de medicação, ele usa esse benzodiazepínico para insônia, mas ele também tem crises epiléticas, ele usa um barbitúrico, um fenobarbital. Como que eu faço? Porque os dois são anticonvulsivantes, né? Apesar de um ser induzido para a condição do sono, o outro é para quê? O outro é para controlar as crises convulsivas. O fenobarbital é indutor enzimático, ele aumenta a ação do citocromo P450 na presença do benzodiazepínico. E aí, o que eu vou fazer então? Vou ter que tirar um ou outro? Não, faz ajuste de horário, né? Toma um pela manhã e o outro à noite. Então, está vendo que as manobras que podem ser feitas, eu consigo então melhorar a condição de uso das substâncias e evitar esse problema hepático, porque isso aqui, a longo prazo, se o paciente tomar, e a gente vê muito isso, né? O paciente pega lá um comprimido, joga na boca, põe 2, 3 às vezes, né? Engole lá com um copo d'água e pronto, bebi. Já bebeu o medicamento hoje? Já, bebi os 3 de uma vez. Né? E para não doer o estômago, ainda tomei com leite. Né, que já dá uma protegida já, que, principalmente quando é idoso, né? Idoso fala muito isso, né? Não, eu já tomei com leite, já que eu sei que esse negócio vai doer meu estômago, eu já tomo com leite, que já vai resolver o meu problema. Tá totalmente errado, né? E o farmacêutico tem essa condição de observar isso, né? De melhorar essa condição. Muitos pacientes fazem uso de medicamentos corretos, têm um diagnóstico correto, mas não usam o medicamento da forma correta. E aí põe culpa no medicamento, põe culpa no médico, na marca, no farmacêutico, num monte de coisa, mas a culpa não vai ser dele. Né? Por quê? Porque ele não sabe. Se ele soubesse, ele faria a forma correta, mas ninguém ensina para ele. Tá vendo o que a gente pode fazer para melhorar um paciente? Já falei para vocês, isso é um nicho do farmacêutico, tá? O farmacêutico pode atuar nesse nicho. Fala, Brenda. Sim, isso é avaliar, isso tem que avaliar, faz passar por uma avaliação. Mas o que o farmacêutico pode fazer dentro dessa condição que ele observou que necessita fazer a troca? Uma prescrição, né? Um encaminhamento para o paciente. Ó, vou te fazer um encaminhamento aqui, né? Leva lá no seu médico e pede para ele dar uma olhada. Ele vai dar uma olhada, vai ver que você observou, claro, ele vai falar, ó, o ideal é trocar. Ó, não vamos trocar, vamos aumentar a dose, vamos diminuir a dose, vamos fazer. Então vai ter o ajuste do médico, mas a sua função como farmacêutico você fez, orientou o paciente, ele não teve uma intoxicação hepática, né? Ele melhorou dentro da condição dele, mas o paciente vai, e aí muitas vezes a gente fala, né? O paciente vai ficar fiel quem? Pô, o cara me ajudou, né? Hoje eu estou bem. É o farmacêutico ali da farmácia, é o meu filho, a minha sobrinha, me ajudou. Né? E é isso que o paciente quer, ele quer alguém para ajudar ele. Né? Então, dentro dessas condições de biotransformação, eu tenho que pensar nisso dos benzodiazepínicos. Ele é um medicamento que tem muito essa interação medicamentosa. E essa interação medicamentosa pode ser, para o paciente, um prejuízo hepático. Né? E aí, desenvolver um problema hepático, uma hepatite medicamentosa, por causa de interação, ou às vezes até ter o efeito do medicamento reduzido e não ter a resposta terapêutica necessária, que foi a prescrição do medicamento. Né? E aí, outra fase da toxocinética, nós temos a excreção, a principal forma de excreção dos benzodiazepínicos, então, é a excreção renal. Né? Então, se eu pensar em intoxicação, utilizar uma alcalinização de urina é bem interessante dentro desse processo. E aí, mais uma vez, a gente falando lá do carvão ativado, né? O carvão ativado pode ser utilizado em que condições? Desde que eu estou colocando numa condição de intoxicação. Desde que o momento
até o momento do uso, até o momento do uso do carvão, né, da intoxicação, até o momento do uso do carvão, seja bem reduzido, porque se for muito longo também não adianta nada não. A gente observou aí que ele sofre ali uma absorção muito rápida lá no intestino delgado, né, então ele vai ter uma absorção muito rápida. Se isso for muito demorado, não usa carvão ativado não. Alcalinização de urina, e tem aí um antídoto que é utilizado também, é um pouco controverso, mas pode ser utilizado também. Apenas então 2% sob forma inalterada vai ser liberado então nessa excreção. O resto tudo então vai ser metabolizado, né? E aí traz aí a toxodinâmica. Quando a gente fala de toxodinâmica, é ação, sítio de ação, toda essa relação. É um mecanismo de ação então da substância, né, ou do medicamento. E a gente sabe que para ele ter efeito, ele tem que se ligar então em um sítio de ação específico. Esse sítio de ação, nós já falamos que é um medicamento de depressor do sistema nervoso central, então ele tem que estar lá dentro do sistema nervoso central, especificamente onde? Aqui no neurônio pré-sináptico e pós-sináptico. Por quê? Eu tenho aqui o neurônio pré-sináptico que está passando um impulso nervoso. A gente consegue verificar aqui na nossa figura, neurônio 1, né, que é um neurônio pré-sináptico, passando aqui uma impulsão nervosa, né, tá vendo como se fosse uma curva sinuosa. Aqui eu tenho quem? Eu tenho o meu sítio amino-gama-butírico. Né? Ele vai ser, esse neurotransmissor, ele vai ser lançado na fenda sináptica e vai se ligar aqui no neurônio pós-sináptico, normalmente, eu colocando isso dentro de uma normalidade. Mas quando o indivíduo está fazendo uso de um medicamento, o que vai acontecer? O benzodiazepínico, ele vai vir aqui e abrir mais canais de cloro. Quando ele abre os canais de cloro, eu tenho mais receptores atuando aqui dentro desse neurônio pós-sináptico. Né? Então, o que acontece aqui? Ele vai potencializar a inibição neural mediada pelo ácido gama-aminobutírico. Esse GABA, né, ele é o responsável por quê? Por inibir o sistema nervoso central. Como que isso acontece? De uma forma fisiológica, quando o sistema está muito excitado, quando ele está excitado, né, a gente fala aí que tem muito neurotransmissor na fenda sináptica, o que o GABA faz? Ele capta esses neurotransmissores e joga para onde? Para dentro do neurônio pré-sináptico, para ele ser utilizado ali novamente. E aí o sistema deprime. O que vai acontecer com esse sistema? Ele vai pegar esse medicamento, esse benzodiazepínico, ele vai abrir os canais, mais canais de cloro, e a gente observa aqui, ó, temos os canais de cloros acoplados aqui à membrana do neurônio pós-sináptico, e aqui nós temos quem? Nós temos aqui o nosso GABA, né? O nosso neurotransmissor. O que vai acontecer com ele? Ele vai se ligar aqui, abrindo mais canais de cloros, evitando que, olha a sinapse sendo inibida. A sinapse, então, foi inibida. Se a sinapse foi inibida, o que acontece, então, com o sistema nervoso? Ele deprime. Então, eu posso falar que um benzodiazepínico, ele é um potencializador do sistema inibitório GABA? Sim, esse é o mecanismo de ação de um benzodiazepínico. Ele vai potencializar a inibição, então ele vai potencializar um efeito inibitório, que é responsabilidade de quem? Do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Conseguindo observar isso, então, eu consigo, então, evitar uma sinapse. Se a sinapse não acontece, o que o indivíduo vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai ficar mais letárgico, ele vai ficar mais sonolento, ele vai ter um relaxamento muscular. Por quê? Porque não está ocorrendo a sinapse nervosa. O sistema noradrenérgico, serotoninérgico, ele vai estar impedido de atuar, porque eu não tenho o quê? Eu não tenho a sinapse acontecendo. Então essa é a toxodinâmica. E aí o uso prolongado ou uso continuado dessa substância, ela vai trazer esse quadro de tolerância e dependência. A tolerância é quando esse efeito não é mais observado no uso da substância ou na dosagem da substância. E a dependência é quando eu vou fazer essa retirada, e aqui eu tenho uma dependência. Quando eu faço essa retirada abrupta,
o indivíduo vai ter os efeitos que nós chamamos de efeitos rebotes, né? É onde ele tomou medicação para insônia, né? E aí ele teve o seu sono regulado, só que quando ele tira o medicamento, ele tem uma insônia aguda, né? Ele fica aí sem dormir a noite inteira, né? Isso vai ser permanecer por muito tempo. Outra condição é onde eu tenho o paciente que vai ficar mais eufórico, né? Por quê? Porque o medicamento é para causar uma aforia, né? Uma diminuição do sistema. Eu tiro o medicamento de forma aguda, o medicamento então não tem mais ali para poder atuar, o sistema está todo modulado com a presença do medicamento, o medicamento então foi retirado. O que acontece então? Eu tenho uma condição de euforia no paciente. Então, dá para a gente entender aí essas condições que a gente traz sobre a questão do uso dessas substâncias. E quando a gente fala então de toxicidade, tudo isso foi falado para quê? Para a gente entender a toxicidade da medicação. E a gente já entendeu um pouco isso aqui anteriormente, né? Como que ela funciona. Essa toxicidade, então, ela tem uma relativa segurança de uso oral. É raro observar um indivíduo morrer ou ir a óbito por uso de benzodiazepínico, mesmo em caso de intoxicação. Por quê? Porque ele vai causar uma depressão. Mas há óbitos, professor, só pelo benzodiazepínico? Não, né? Muito pouco. O óbito está associado quando faz uso do benzodiazepínico, associado então a outra substância. Uma substância bem clara é o álcool. Fazer uso de álcool e benzodiazepínico posso levar o indivíduo ao óbito. Tá? Então, só ele não vai causar, então, mesmo intoxicado, ele não causa o óbito. O índice terapêutico dele é elevado, então isso é bom, né? Porque eu posso aumentar e ajustar a dose, porque se o índice terapêutico for muito baixo, qualquer valor que eu subir ali, eu posso intoxicar o paciente. Mas ele tem um índice terapêutico muito alto, isso é bacana. Porque eu posso, uma dose pode usar, usa duas. Né? Está usando 5 miligramas, pode usar 3 vezes ao dia. Né? Isso dentro das condições de cada substância. Tá? Não estou colocando isso, é só um exemplo. Crianças e idosos então são mais sensíveis e a gente já entende essa sensibilidade dentro dessas duas faixas etárias, né? Dentro desses dois tipos de pacientes. A criança porque tem um metabolismo ainda comprometido, porque não está totalmente formado. O idoso é porque já tem ali um decaimento da função hepática, né? Natural da idade mesmo. Então, são condições que a gente observa. A dependência está associada a que condições? Ela está associada em alterações do número da sensibilidade desses receptores benzodiazepínicos, né? As modificações no acoplamento do GABA e ao seu receptor ou as mudanças de quem? De neurotransmissão noradrenética ou de neurotransmissão serotoninética em sistema em que o GABA interage. Por quê? O GABA ele não é um receptor GABAérgico, então ele vai ter a sua função modulada ali dentro da sinapse. Se eu altero esse sistema GABA, eu também vou alterar o sistema noradrenérgico e serotoninérgico. Por quê? Porque se eu tenho uma quantidade de neurotransmissor específica, se eu reduzir o GABA, o que acontece com o serotoninérgico? Ele vai se manter, né? Mas em algumas condições. Outras condições, eu posso ter o quê? O aumento desse neurotransmissor ou até mesmo a diminuição desse neurotransmissor. Os canais não vão se abrir. Se os canais de cloro ficam abertos por muito mais tempo, eu posso observar então uma recaptação desses neurotransmissores também para a fenda sináptica. E aí ele vai ter o quê? Uma depressão dentro dessa fenda sináptica. Depressão de quê? Depressão de neurotransmissores que a sinapse fica comprometida, né? Dentro aí dessas condições. O desenvolvimento de tolerância está associado então ao uso crônico. Então, quando o paciente faz um uso crônico dessa substância, a gente vê então essa dependência acontecendo. A perda dos efeitos, né? O efeito de sedação, o efeito de ataxia, o efeito anticonvulsivante, ansiolítico que o benzodiazepínico tem, ele vai começando a observar que ele não tem esses mesmos efeitos, né? Vamos supor, é um paciente que está fazendo uso para convulsões, e aí eu vou observar então que as convulsões começam a acontecer em intervalos de tempo
né? Isso significa que a substância ela não está tendo esse efeito esperado. Ela está tendo uma dificuldade ainda. Por quê? A droga não presta? O medicamento é ruim? Não. Significa que esse paciente está criando uma tolerância àquela substância. Um ajuste de dose seria interessante, né? Isso dependendo, por quê? Dependendo do tipo de benzodiazepínico, eu posso chegar só até 12 miligramas, né? E aí eu não posso ultrapassar esse limite, porque esse limite já é limite tóxico. Se eu tenho que, então, cheguei a 10 miligramas, não tem o efeito esperado, troco o medicamento. A troca pode ser rápida, trocar um pelo outro? Não. Reduz um. Então, se ele utilizava 2 vezes ao dia o benzodiazepínico, reduz para uma vez e insere um outro medicamento, para que eu tenha, então, uma concorrência e um equilíbrio. A partir do tempo, eu vou diminuindo até zerar o benzodiazepínico e aumentando, né, sistematicamente a outra droga para manter então o mesmo efeito, o outro medicamento para manter então o efeito inicial esperado. Beleza? O tratamento, né? Nós falamos que é uma droga que causa depressão respiratória. Se causa depressão respiratória, no caso de intoxicação, eu tenho que dar o suporte respiratório. Então, a assistência respiratória para o paciente, colocar o paciente no VNI é importante, né? Na ventilação mecânica. É importante. Por quê? Porque o paciente está tendo dificuldade de respirar. Manutenção dos sinais vitais, lá dentro do ABC que nós falamos, né? Observar os sinais vitais, observar a respiração, observar a frequência cardíaca do paciente é interessante. Descontaminação em caso de ingestão. Posso fazer isso? Claro, devo fazer isso. Mas em que condições? Vou usar um carvão ativado? Já expliquei, né? Depende. Depende do quê? Do tempo de contato da substância com o organismo. Outra manobra que pode ser feita, alcalinização de urina? Sim, beleza. Alcaliniza a urina do paciente para aumentar a excreção. Junto com a alcalinização, aquela manobra que nós falamos, né? Que é induzir a diurese do paciente. Induzir de que forma? Soro fisiológico no paciente. Precisa usar diurético? Nesse momento, não. Se o paciente tiver numa crise muito intensa, pode usar um diurético? Sim, pode usar uma furosemida, porque a furosemida vai aumentar a diurese, né? É um medicamento de alça e aumenta a diurese, então. O tratamento de suporte, então, é o ideal, né? Fazer com que o medicamento, então, tenha, fazer com que o paciente, na verdade, tenha ali os seus sinais vitais mantidos, né? Então, tratar o paciente dentro das condições que ele está apresentando, né? O paciente está vomitando, antiemético. O paciente está tendo dores, analgésico. Utilizar uma substância para inibir um antídoto, posso utilizar. Tem aí um que a gente pode utilizar, que é o flumazenil. Flumazenil é um medicamento que pode ser utilizado, mas estudos recentes trazem que o flumazenil ele traz mais efeitos adversos do que propriamente dito. Então, o que tem que ser feito nesse momento? Buscar a relação custo-benefício, né? Se o paciente tem uma resposta interessante ao uso do flumazenil, usa flumazenil. Se não, não usa, né? O mecanismo de ação, então, ele vai ocasionar dessa forma, né, uma inibição competitiva com o complexo benzodiazepínico GABA nos receptores ali do sistema nervoso central, né? Então, ele vai conseguir fazer essa ação. Então, ele vai meio que competir ali com o sistema nervoso, com esse complexo benzodiazepínico GABA, né? Então, tem ali uma competição. Não altera, então, a farmacocinética dos benzodiazepínicos, né? Não é antagonista, né, dos fármacos que atuam em outros receptores do sistema nervoso central. Então, se eu pensar, posso utilizar o flumazenil para pacientes que estão intoxicados por morfina? Não posso. Posso utilizar para barbitúricos ou álcool? Não, mas você falou lá que o álcool tem o mesmo mecanismo de ação do fenobarbital, mas ele não tem uma resposta específica, uma resposta agradável na presença, então, do flumazenil com álcool. Então, vou utilizar para quem? Apenas o benzodiazepínico. E também a indicação da utilização está associada àquilo que eu falei, aos sinais que o paciente traz. Se o paciente traz sinais de que o flumazenil para ele não é interessante, eu não vou utilizar nele. Estudos recentes relatam isso, tá? Então, quando se falar qual que é o antídoto lá para intoxicação benzodiazepínico, posso citar o flumazenil, desde que
em condições avaliativas individuais de cada paciente, né? E aí a gente traz eles, né? O flumazenil, então, ele é utilizado em intoxicações graves em que se desconhece o agente. O que é isso, professor? É quando eu observo que eu não sei o que está causando a intoxicação no paciente, né? Não tenho ali a droga já bem elucidada, mas eu tenho o quê? Eu tenho sinais clínicos que me apontam aquela substância. Pode utilizar ele como um teste? Pode utilizar, porque se você tiver uma resposta positiva, conseguiu então ter uma melhoria do paciente, né? Intoxicações graves por benzodiazepínicos, então, esse quadro, ele vai ter uma indicação para essa condição de utilizar ele aí de uma forma avaliativa também, sempre lembrando na questão avaliativa. E as intoxicações por benzodiazepínicos associados a outros agentes depressores, aí como o álcool e o benzodiazepínico, posso utilizar também o flumazenil. Intoxicações graves por benzodiazepínicos em crianças, idosos e debilitados, que aí o tratamento de suporte fica mais difícil, né? Porque é um paciente limitado, é um paciente que tem outras condições de saúde que também pode estar associado então a essa dificuldade, né? Então a gente tem essas condições sobre então os benzodiazepínicos, né? Falamos aí de uma série de problemas, falamos de mecanismos de ação, falamos de tratamentos, falamos aí de indicações para o uso terapêutico, né, desses medicamentos ou dessa classe de medicamentos. E falamos também por que a gente escolheu o benzodiazepínico para poder apresentar aqui na nossa aula. Agora a gente vai falar sobre o quê? A gente vai finalizar então sobre o opioides e lá no finalzinho a gente vai ter uma questão, né, para a gente poder resolver aí no final da nossa aula. Os opioides. Quem são os opioides? Os opioides então são os derivados da morfina, né? E aí nós temos a morfina como medicamento, né? Temos a morfina como uso ilícito, e aí a morfina traz essa dependência também. E qual que é o mecanismo de ação, então, dessa morfina? O mecanismo de ação, então, nós temos lá nas células os receptores que nós chamamos de receptores opioides. Lembra lá que eu falei das endorfinas, das encefalinas, que elas são liberadas quando eu faço uma atividade que o sistema mesolímbico dopaminérgico me recompensa? Aqui eu tenho então a ação desses opioides dentro desse mecanismo, dentro desses receptores opioides, que eles pertencem a quem? A famílias acopladas lá da proteína G. O que eles vão fazer lá dentro então desse sistema? Qual que é esse mecanismo de ação? O que vai acontecer? Eles vão inibir então a adenilciclase e vão reduzir ela a adenomonofosfatase, né? Provocando quem? Uma abertura dos canais de potássio e inibindo as dos canais de sódio, os canais de cálcio na membrana, né? Na membrana de quem? Na membrana celular lá do sistema nervoso central, então na membrana do neurônio. Esses canais aí, professor, eu vejo que eles sempre aparecem nos mecanismos de ação, né? Lá no sistema nervoso central sempre também eu observo canais de sódio, canais de cloro, né? Você acabou de falar aí sobre a questão do benzodiazepínico, que aumenta a abertura do tempo de abertura dos canais de cloro. Esses canais aí servem para quê? Eles são ativados e inativados dependendo da necessidade do organismo. Eles servem para quê? Eles servem para abrir e fechar. Só isso que eles fazem. Abrem e fecham. Por que eles abrem e fecham? Porque o neurônio, o neurotransmissor, ele é recaptado. E ora ele vai ser recaptado ora ele vai ser recaptado e vai passar por um canal iônico de cloro, de sódio, de potássio, de cálcio. Então, esses canais, eles estão lá para isso, para que o neurônio, o neurotransmissor, ele volte para a fenda pré-sináptica, né? Então, esse mecanismo do opioide, né, ele vai abrir os canais de potássio e vai inibir os canais de cálcio na membrana, né? Então, tem na membrana esses canais iônicos. Assim, eles conseguem diminuir o quê? A atividade neuronal ou aumentam quando inibe sistemas inibitórios. E aí, que sistema inibitório a gente tem lá no sistema nervoso central? Olha o GABA entrando aí de novo, né? O sistema inibitório é o sistema gama-aminobutírico, que é o GABA.
O GABA vai fazer essa função inibitória. Então, esses opioides, ora ele vai ativar, né, a atividade neuronal, vai diminuir essa atividade neuronal, ou ele vai aumentar o quê? O sistema inibitório. Então, ele vai aumentar quando inibe o sistema inibitório. Como assim, pessoal? Não entendi. Ele inibe o sistema inibitório. Se eu inibir o sistema inibitório, quem que vai estar prevalecendo? O excitatório. E aí, o que o opioide causa? Não é uma excitação, uma euforia? Então, olha lá o que faz. Diminui a atividade neuronal ou aumenta quando inibir o sistema inibitório. Então, eu tenho uma substância que atua de duas formas em dois íons específicos, né? O canal de potássio e o canal de cálcio. Então, ele vai fazer as ações dentro desses mesmos sistemas. E olha o GABA aí, né? Lembra que eu falei do GABA, que é o sistema inibitório do sistema nervoso central? O GABA, então, ele controla a excitabilidade neuronal ao atuar como principal neurotransmissor inibitório em diferentes regiões do sistema nervoso. Então, ele vai fazer isso, né? Ele vai controlar esse sistema inibitório. Então, se o sistema estiver muito eufórico, né? Se tiver muito neurotransmissor, o que o GABA faz? Ele aumenta a sua ação, fazendo uma inibição nesse sistema. Se o sistema está muito deprimido, muito inibido, o que o GABA faz? Diminui e aí o sistema se prevalece. Isso naquela informação, feedback positivo e feedback negativo. Né? Para quê? Para manter o sistema em equilíbrio. O GABA também está envolvido em outros processos fisiológicos, incluindo o quê? Modulações de funções cardiovasculares, né? E regulação da função renal, inibição de metástases em células cancerígenas e também fertilidade. Né? Mas o principal fator aqui que a gente traz é a questão da função inibitória do GABA, da presença, então, de uma droga, né? De uma substância. As ações farmacológicas, então, da morfina ou desse opioide, né? Ou vamos colocar, como eu falei lá anteriormente, chamar tudo de opiáceo, tá? Porque o opiáceo, ele é o sintético, ele é o natural, ele é todos, os derivados, então ele é todos. Os opioides são só ali os derivados da morfina, são só as morfinas na sua forma natural. Os efeitos, a euforia, né, uma poderosa sensação de bem-estar que essa substância traz, e contentamento, dependendo da situação, o paciente é mediado então pelo receptor Mi, e aí eu tenho 3 receptores envolvidos nesse processo. 2 vão estar praticamente dentro da ação farmacológica da morfina, que é o receptor Mi e o receptor kappa. Dependendo do receptor que ele vai se ligar, eu vou observar alguns efeitos. A euforia está associada então ao receptor Mi. A disforia está associada ao receptor kappa. E aí a gente vai observar então uma depressão respiratória. Então, o paciente que faz uso de morfina, ele vai ter uma dificuldade respiratória, porque deprime. Outra condição, constrição pupilar. Observar o quê? Observar a pupila do paciente, porque ela causa uma constrição, ela causa uma miose nesse paciente, né? Uma diminuição, então, da pupila. Dentro da síndrome de abstinência, a retirada de morfina, então, vai aumentar a atividade, né? A doxolona, que é um derivado, que é um opiáceo, aumenta ainda mais essa depressão. A irritabilidade, perda de peso, febre, midríase, náuseas, diarreia, insônia, convulsões, os mais variados formas a gente vai observar dentro aí das abstinências, dentro dessas síndromes. Essa síndrome de abstinência, ela vai durar no máximo 8 dias e vai desaparecer então com 8 dias. Então tá tranquilo. Usou, né? Depois de 8 dias o cara tá curado. Não, não é bem assim, né? A gente tem o que nós chamamos de gatilho. Quem são os gatilhos? Os gatilhos são aquelas condições que vai fazer o indivíduo buscar a substância novamente. Esse gatilho pode ser qualquer coisa. Pode ser um cheiro, pode ser um ambiente, pode ser um amigo, pode ser um alimento, qualquer coisa. Isso vai depender do indivíduo. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Depois de 8 dias, significa que ele não tem mais nenhum metabólito da morfina no organismo. Mas isso não significa que ele está curado, vamos pensar, de uma dependência química dessa substância. Significa que ele não tem mais a substância dentro do organismo dele. Mas que o gatilho pode ser ativado a qualquer momento e ele buscar essa substância novamente. Né? E aí a gente traz a nossa questãozinha, né, que eu falei para vocês. Eu queria que vocês dessem uma olhada e aí eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês, para a gente poder ter essa resposta. Pode ser?
A Dinalva está perguntando se o uso de droga como a cocaína pode trazer uma condição de midríase ou pode trazer uma condição de miose, né? Que é a constrição da pupila ou a dilatação da pupila. Quando eu tenho um derivado um medicamento ou uma substância, né, que aí no caso é uma droga. Quando eu tenho uma droga de ação do sistema nervoso central, como a cocaína, ela vai me dar aí uma ação, acabando aqui, ela vai me dar uma ação aí na pupila. Vamos tentar exemplificar para a gente poder, enquanto eu for explicando aqui, vocês vão olhando a pergunta aí, tá? Para dar a resposta. Eu vou ter então uma ação da cocaína, né, dentro do sistema nervoso central, causando então o quê? Uma midríase ou uma miose no indivíduo. Né? Isso vai causar uma dependência, uma alteração na visão. De que forma? Porque isso é interessante eu saber, né? Por quê? Porque vai depender desse sinal o que a gente vai ter então ali no indivíduo. A cocaína então ela pode causar uma midríase no paciente, é o interessante, porque o aumento dessa pupila está associado a esse tipo de substância. Só a cocaína? Não, os derivados da cocaína também, o crack, né, a pasta base, né, o merla, todos eles são drogas que podem causar, então, uma dilatação da pupila. Né? Por isso que a gente tem algumas substâncias, alguns medicamentos, que têm os mesmos efeitos. Né? Quando a gente vai uso lá a gente vai fazer uma consulta oftalmologista, a gente tem lá a dilatação de pupila. São drogas semelhantes. Olha o Renan, que chegou bem na hora, né, da chamada. São drogas que vai causar, então, essa dilatação. Para quê? Para ter uma visualização melhor, então, ali da retina. Né? Então, a gente tem aí uma dilatação, né, que é o que nós chamamos de midríase. Beleza, Dinalva? E aí, pessoal, qual que é a nossa resposta aí? Letra A? Mas alguém acha que é a letra A ou tem outra questão, outra alternativa que a gente pode ser? Valeu, Dinaldo. Vamos lá então ler a questão para a gente finalizar então. Os opiáceos são substâncias naturais encontradas no ópio, como a morfina e a codeína. Já os opioides são um grupo mais amplos, pois inclui todos os compostos relacionados ao ópio, naturais e os sintéticos, que é o que a gente falou aí, né? A respeito do grupo de opiáceos e opioides, podemos afirmar que seus efeitos são semelhantes aos dos opioides endógenos, endorfinas e encefalinas. A morfina promove bem-estar sem causar sedação. A tolerância aos opiáceos ocorre lentamente. Não há crise de abstinência se o uso do opiáceo for interrompido abruptamente. A morfina não causa dependência. E aí, assim, dentro de tudo que nós já falamos, né, a única que a gente consegue ver que realmente é o correto é a letra A, né, como a Brenda falou. Os efeitos, então, são semelhantes, porque nós falamos lá no início, né, o organismo ele possui receptores, né, também da morfina, só que são semelhantes à morfina. Quem são eles? As endorfinas e as encefalinas. Né? Então, eles também estão associados a esse tipo de condição. Né? Porque se eu não tivesse um receptor semelhante ou específico para essa morfina, essa droga não tinha um efeito dentro do organismo. Né? Mas a gente já explicou todo o processo, né, de liberação de endorfina, de encefalinas aí no sistema nervoso central, lá no sistema mesolímbico dopaminérgico, né, onde a gente vê a liberação então da dopamina ao uso dessa substância. Pessoal, beleza? Deu para entender a nossa aula de hoje, né? Sobre benzodiazepínico, sobre morfina, sobre condições de intoxicação. Deu para a gente sacar isso aí hoje? Beleza, então. Vou abrir aqui a nossa chamada para a gente então finalizar então a nossa aula de hoje.